A paz do Senhor, igreja. Feliz demais pela minha oportunidade, apesar de eu estar passando muito mal, nervosa, parece que é a primeira vez que eu vou ministrar a palavra e eu nunca quero perder isso, porque o dia que eu perder isso, eu prefiro que o Senhor nem permita mais que eu suba no altar dele para falar da palavra dele. Paz do Senhor, a igreja que está em casa, meus irmãos queridos, um beijo no coração, bispo, pastora e todo o povo aí da Bahia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Essa palavra do Senhor, enquanto os irmãos vão abrir na palavra, essa palavra quando Jesus me deu ela foi domingo passado, o bispo estava ministrando a palavra, e eu entendendo aquilo que o Senhor estava falando comigo, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu ouvido ali, o chamado. E ainda eu olhei para trás para ver se alguém tinha sussurrado no meu ouvido. Olhei para o lado, mas estava todo mundo ligado no culto, né? E o Espírito Santo falou, meu coração, sou eu que estou te falando sobre o chamado. E conforme a pastora foi ministrando durante a semana antes da viagem dela, o Senhor foi falando comigo através dessa palavra. A palavra vai nos dizer, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Gostaria que os irmãos encurvassem a cabeça. Soberano e eterno Deus, Senhor meu Deus, que não venha ser eu, a Cristina agora, Pai. Senhor meu Deus, eu quero desaparecer deste altar, mas que a Tua presença, a Tua palavra, Deus, venha ser manifesto na Tua casa, Pai. Eu sei que ela tem endereço certo, Pai. Atinge o alvo, Pai. Cura, sara, liberta. O Senhor tem liberdade, Pai, para fazer o que bem queres, Senhor. Estamos à sua disposição para ser moldados pelas Tuas mãos. E se a igreja crê, dá um glória a Deus bem alto e pode se assentar, aplaudindo a esse Deus vivo, um Deus que tudo pode. A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração nesta palavra, quando Ele me disse o chamado, foi, eu gostaria que você, eu sei que não tem, né, muitas pessoas, mas procura olhar para algum irmão que está ao seu lado e diz a ele assim, ó, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. E quando o Senhor me deu esse tema, sempre eu ouço a missionária Shirley, vou catar ela como exemplo, aqui nos cultos, ela sempre fala assim, ó, fiel é aquele que não mente. E toda vez que você declara essa palavra vai cravando no meu coração. Porque Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Ele é fiel e não mente. Só que nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Muitos de nós chegamos aqui, e eu creio nisso, porque essa igreja é fruto de oração, resposta de oração para as nossas vidas. Muitos de nós, ou a maioria, chegou aqui com as raízes putrificadas, né? Deus usou a vida da pastora, do bispo, para nos tratar, nos moldar. Foi usando a cada pregador, a cada pessoa que tinha oportunidade de subir neste altar, através das lives, durante o ano todo. O Senhor foi arrancando de nós as raízes. Ele foi nos dando leite, foi derramando bálsamo, foi arrancando tudo aquilo que não provinha dele. Durante a nossa caminhada, quando a gente aceita Jesus, muitos de nós, eu falo isso com conhecimento de causa, não somos consolidados. Vamos a uma igreja, aceitamos Jesus, mas não somos ensinados.
E como aprender as coisas de Deus? Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor ser 2 do que 1. É necessário que alguém nos instrua. Não somente vir aos cultos como crentes, comer da palavra, mas quando sair da porta para fora, não exercer a nossa fé cristã. E é neste momento que Satanás, ele encontra uma brecha para assolar as nossas vidas. E o que acontece? Através dessa caminhada que não foi consolidada, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E ontem, Deus usou a vida do meu filho grandemente para falar o meu coração. Ele falou assim para mim: mãe, uma coisa que aconteceu na vida dele o ano passado, e ele lembrou ontem: eu nunca mais quero ir no passeio da escola. E eu falei: por quê, filho? Ele falou assim: porque a gente estava seguindo uma trilha, e eu estava olhando a trilha, quando de repente o grupo que eu estava, da minha classe, eles sumiram, desapareceram. E eu passei o dia inteiro sem eles, chorando, sofrendo. E o instrutor que me encontrou ficou tirando sarro de mim, colocando medo, dizendo que eu não ia mais voltar para casa, que eu nunca mais iria encontrar com eles. E eu senti muito medo durante o dia todo. Olha o trauma na vida dessa criança. Eu chorei o dia inteiro. Um dia que foi tirado para um dia de lazer, que era um passeio ecológico, com trilhas, né, com todos aqueles equipamentos para eles fazerem, né, na floresta. Foi um dia ruim para ele. E eu olhei para ele e falei assim: mas como assim, filho, você nunca mais? Ele falou: não, nunca mais, porque eu não quero passar por essa experiência. Quanto de nós, durante a caminhada, chegamos a algum ministério, a algum lugar, e a gente se decepciona. Acontece alguma situação, porque Deus usa de diversas maneiras para falar conosco. Mas a gente se distrai. Tira o nosso foco, que é a cruz, que é Jesus, que é morar no céu, que é ir para a eternidade. E a gente começa a olhar o irmão que não nos cumprimentou, o outro que não vai com a nossa cara, o outro porque o pastor tem mais, olha mais para fulano, dá mais a oportunidade para ciclano. Enfim, de alguma maneira a gente se frustra, se decepciona. E a gente fica como um Pedro. Quando você vê, você perdeu o foco, a direção. E aí você vai se perder no meio da caminhada. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele é o caminho. Para que vocês não tirem nunca os olhos dEle. Independente das circunstâncias que vocês estejam vivendo, dos problemas, da assolação. Talvez você chegou aqui desempregado, talvez você chegou aqui com o seu casamento destruído. Talvez seu filho tenha sido preso. Talvez seu marido tenha até te batido. Eu não conheço a vida de vocês. Mas não tire seus olhos da cruz. Você vai perder o foco, você vai perder a visão e você vai se perder no meio da caminhada. Só que a gente precisa entender que não fomos nós que escolhemos Jesus. A gente acha que o mérito é nosso de estar aqui. Jesus nos escolheu, a palavra diz, antes da fundação. Você tem noção que você é um projeto? Foi tudo preparado para você ser quem você é, para você ter esse nome, essa família, o seu emprego, a vida que você tem, os filhos que você tem, o casamento que você tem, os amigos que você tem. Este ministério que Deus colocou na sua vida para te tratar, tudo foi preparação de Deus. Temos que entender a chamada. E o primeiro passo que o Senhor falou ao meu coração foi que, primeiro, Ele nos chama, mas o poder da decisão é minha e tua. Olha esses dias nós ouvimos isso aqui na igreja. Fale para você mesmo que o poder da decisão está nas tuas mãos.
Você precisa entender que Jesus te escolheu, mas seguir a Ele, servir a Ele, estar no propósito, depende da tua decisão. Não tem como você ser um instrumento nas mãos de Deus se você não ter essa decisão, essa convicção para que o Senhor te escolheu. Ele é soberano, Ele é absoluto. Mas nós fomos escolhidos pela graça e não por mérito. Eu não fui escolhida para estar aqui hoje, ministrando essa palavra por mérito. Eu não fui escolhida para ser missionária Cristina e levar a palavra de Deus, visitar os enfermos, doentes, as viúvas, os órfãos, o desprezado, o humilhado, o esquecido, por mérito meu, porque eu não sou merecedora. A palavra de Deus nos ensina que a graça ela é imerecida. Então não é mérito meu estar aqui, é honra para a minha vida estar aqui. É honra para a tua vida estar sentado nessa cadeira e estar aprendendo as coisas de Deus dia a dia. Então o Senhor nos trouxe durante esse ano todo, como eu já disse, nos tratou, nos curou, nos limpou, arrancou o carrapicho, nos fez entender a verdade. Fomos moldados, talvez alguns de forma errada, aprendemos de forma errada, mas agora chegou a hora. Não há mais tempo de tomar leitinho. Existe um povo para a gente ganhar. Existe um povo que está aí fora, que está doente. Doente de alma, depressivo. Há uma geração que está perdida na droga. Nunca na face da terra houve tanta gente dependente químico como agora. A maioria das famílias estão vivendo este momento de assolação. Você vê a televisão, todos os dias a gente vê notícia que alguém matou a mãe. Este dia eu vi uma notícia onde eu me desesperei. Eu vi um filho que matou a mãe porque uma criança, um pré-adolescente, porque ela não emprestou o celular dela. E meu coração doeu. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Nós estamos vindo para cá enchendo, mas nós não estamos transbordando. Nós estamos paralisados. Eu acredito que Deus levou o bispo e a pastora Carla para essa missão lá na Bahia, para eles descansarem sim, mas eles têm uma missão, para que a gente dê uma sacudida. Para que a gente busque mais. Para que a gente mesmo se jogue mais, se lance mais. Para que a gente se preocupe, que a gente muitas vezes fica esperando que a pastora ou o bispo é que tem que ver se o irmão não está bem. Aquele que deixou de vir para a igreja. Aquele que não olhou para a sua cara. Ei, cabe a mim e a você cuidar dessas almas. Nós não podemos jogar só a responsabilidade deles é nos conduzir, nos direcionar e morar no céu. Mas a nossa é ganhar este povo que está aí fora, esta nação que está aí perdida. É o tempo da oportunidade. E muito em breve nós não teremos mais essa oportunidade. Ele está à porta. E o que temos para apresentar diante de Deus? Eu me lembro sobre a história de Enoque, que eu acho uma das passagens mais magníficas, porque a palavra vai dizer que ele andou 3 séculos, 300 anos, sem pecar, um homem piedoso, um homem reto, um homem íntegro. E é assim a biografia dele, quando a gente lembra de Enoque, quando se fala de Enoque, a gente sempre vê isso, né? Nossa, um homem piedoso, um homem reto, um homem que não pecou e foi arrebatado. Qual é a tua biografia que você vai deixar? Você já parou para pensar o que as pessoas vão falar de você quando Jesus te chamar?
o legado que eu e você vai deixar para essa geração? Quando tivermos que nos apresentarmos diante de Deus, quais são os frutos que iremos apresentar para Ele? Quais são as nossas obras? Ele é o oleiro e nós o vaso imperfeito. E Ele está aqui para nos moldar, para nos ensinar todos os dias. Ontem Deus usou a vida do meu filho para falar dessa maneira. E hoje aconteceu uma situação e depois, como Deus é fiel, ela falou algo sobre Mateus 6,6 e a pastora louvou, de entrar para o teu quarto. E hoje eu entendi, na hora que eu entrei no meu quarto, sobre essa palavra. Porque faltava algo ainda que não se encaixava. E hoje pela manhã, não estou querendo expor meu filho, tá? Estou usando porque Deus usa dessa maneira para falar comigo, para ministrar minha palavra. Para ministrar a palavra dele através da minha vida. Então Deus usou ele numa situação. Quem tem criança aqui sabe, a gente tem que estar constantemente. Vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai pentear o cabelo. E todos os dias você tem que estar em cima, porque alguns, outros já são mais devagar, né? Pedrinho. E alguns dias eu venho chamando a atenção dele e hoje ele cometeu a mesma falha. Aí eu catei ele, peguei a escova de dente dele, eu falei assim, vem aqui, porque vai ser a última vez que eu vou falar com você sobre esse assunto. E eu escovei os dentes dele. Só conforme eu passei a escova na gengiva dele, começou a sangrar. Por quê? Uma escovação mal feita, vai dando inflamação na gengiva, vai dando gengivite por causa do tártaro, e começou a sangrar e ele chorando. Deixei ele chorar, lavou, tal. Depois eu chamei ele para conversar. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Ele como oleiro e nós como vaso, é assim que Ele faz nas nossas vidas. Ele precisa arrancar aquilo que está imperfeito na nossa vida. Sabe as raízes amarguradas? Sabe aquele sentimento faccioso que muitas vezes não nos deixa avançar em Cristo? Sabe a sujeira, os pensamentos pecaminosos? E o processo é doloroso. Vai doer. Para arrancar vai doer. Vai sangrar. Certamente você vai chorar. E depois eu perguntei para ele, quando passou, falei, filho, vem cá. Passa a língua no seu dente. Ele passou. Está doendo? Ele, não, nossa mãe, está tão lisinho minha gengiva, e tal. Aí eu ministrei ele através dessa palavra. E eu falei assim, sabe por que tudo isso? Para você entender que todo sentimento ruim que você deixar entrar no teu coração, ele vai penetrar na tua alma, igual a sujeira penetrou na sua raiz, e vai inflamar, e vai machucar, e quando for ter que tratar disso, você vai sofrer. E o Senhor está nos concedendo esse tempo da oportunidade de sermos sarados. Mas não é para sermos sarados para ficar sentado apenas numa cadeira, esperando que alguém, nos dê papinha. Eu estou falando por mim, que Deus me deu uma chacoalhada. Outro dia Deus usou a vida que eu já falo, que o Senhor falou ao meu coração, missionária Roberta. Já há algum tempo que o Senhor veio falando no meu coração, é minha missionária. E para ministrar isso, Deus me entregou algo, porque eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, aonde foi que eu me perdi? Por que eu parei? Porque eu era muito ativa. Eu sempre estava em visita, eu estava em hospital, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu estava nas orações da manhã. E mesmo que os pastores não iam para a igreja, eu ia, colocava no grupo, falava, gente, vamos orar, 7 horas da manhã. Podia estar frio, eu ia para o monte 5 horas da manhã, fazia propósito descalço no monte, aquela terra congelando, aquele frio, aqueles anos que fizeram aquele frio. 4 horas da manhã, tem a pastora, as meninas aqui que é testemunha, eu estava lá descalço nos meus propósitos. E como eu recebi de Deus. Em algum momento eu me perdi.
eu fui deixando o sentimento faccioso entrar no meu coração e parei de fazer aquilo qual o Senhor me chamou. E aí Deus usou a vida da missionária Roberta para me falar isso, que eu tinha feito essa pergunta para ele. E ele falou assim para mim: para de potencializar isso na sua vida. Cada vez que você abre a sua boca, fala assim: eu não consigo mais, eu parei, eu estou prostrada, o diabo pega suas falas, se alimenta disso e se fortalece. Se o Senhor pediu para eu falar isso aqui, é porque tem endereço. Jesus, Ele nos escolheu. Tem um plano perfeito por Deus. Ele nos tirou do inferno. Primeiro Ele tirou das mãos de Satanás, nos tirou o inferno e nos faz uma proposta de viver a vida eterna com Ele. E muitas vezes nós não conseguimos valorizar a proposta de Jesus. A gente fica tão prostrado diante dos problemas que a gente não entende que a proposta dele é eterna, é infinita, não tem rachadura, não tem volta, é prosseguindo, indo para frente. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Mas, se você ver um versículo anterior, ele fala assim no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Há um mandamento do Senhor para nossas vidas, que é o amor. E não tem como eu ir morar no céu se eu não amar meu próximo. Não há como a gente querer estar no grande dia com Jesus se eu não conseguir cuidar do rejeitado, como foi ministrado tantos dias na nossa vida, foi mesmo sobre a caverna de Adulão. Quando Deus leva Davi, enfim, a pastora já ministrou muitas vezes, não vou entrar na palavra, e lá foi os endividados, os rejeitados, os desprezados. Será que eu e vocês têm consciência e noção de que Jesus espera isso de nós? Ele nos concedeu a vida eterna para que possamos proclamar esse evangelho e levar os outros também, conduzir a este povo a ir morar no céu. Não podemos ter esse sentimento tão egoísta dentro de nós, de não derramar. Olha aqui, olha o vaso. Ali tem um galho que floresceu. Esse galho é eu e você. A extensão de Jesus sobre a terra. Mas essa extensão é para alcançar aqueles que estão perdidos. A escolha é dele, mas a decisão é tua. Jesus, ele nos faz um alerta. Se você for ler todo esse capítulo de João, você vai ver que Jesus, ele fala que nós vamos ser odiados, que nós vamos ser rejeitados, perseguidos. E você vai ser. Você vai ser rejeitado, mas você é amado pelo Pai. Você vai ser perseguido, mas você tem um colo. Você tem um abrigo. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que sara as suas feridas. E tem o caminho da salvação para você. Jesus faz a escolha. Se faz homem, nos escolhe, Ele escolheu nos amar primeiro. E muitas vezes a gente fala, eu escolhi para a igreja. Não, você não escolheu a servir Deus. Você decidiu escolher Jesus. Você decidiu estar na casa dEle.
Porque Ele te escolheu primeiro. Precisamos entender que se Jesus não tivesse feito a primeira escolha, não teríamos qualquer escolha a fazer. Se Ele não tivesse escolhido primeiro, você não teria essa oportunidade aqui hoje, de estar ouvindo a palavra dEle. Porque a gente não ia ter nenhuma escolha a fazer, a gente ia estar nas mãos de Satanás e ninguém ia poder nos ajudar. Mas Ele veio à terra. Está lá em cima, do lado do Pai. Outro dia a pastora, acho que foi a última ministração dela, né, que ela pegou o bispo e a missionária Sheila e fez, né, uma demonstração da como Jesus, como o Espírito Santo intercede por nós. Aquilo mexeu tanto comigo. Porque se eles não tivessem feito isso, se eles não fazem isso todos os dias, intercedendo por nós, nós não teríamos escolha nenhuma a fazer. Só aí Jesus, Ele coloca o poder da decisão nas nossas mãos. E você tem a decisão de escolher aceitar ou rejeitar. Eu confesso que não é uma decisão tão fácil. Porque a gente vem de um mundo tão cheio de coisas, com manias, com vícios. Não estou falando só de vício de droga, não. Vícios. Com crenças. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, um tio meu virou a cara para mim. Ficou sem ir na minha casa anos. Porque eu vim de uma família muito católica, onde eu tenho primos padres. Minha família mora, a maioria, tudo ali no Vale do Paraíba, perto do lado, né? Aquela cidade que é consagrada a outros deuses. E eles não entenderam a minha chamada. Então eu fui rejeitada. Eu fui desprezada. Aliás, eu sou desprezada até agora. Outro dia, me deixaram fora, nem me convidaram para uma situação, porque eu não faço mais parte daquela proposta de Satanás. E na hora eu fiquei triste, eu falei, poxa, me deixaram de fora, nem perguntaram se eu queria ir. Porque eu tenho o direito de escolher se eu quero ou não ir. Mas depois Deus é tão lindo que Ele me ministrou através dessa palavra. Hoje eu não pertenço mais a este mundo. Eu posso estar lá e ser a diferença lá. Eu posso estar ser um instrumento de Deus lá naquele lugar e ministrar a vida das minhas irmãs, das minhas amigas lá. Mas eu não faço mais parte disso. E quando você passa a não fazer mais parte disso, você vai ser rejeitado. Mas para isso é necessário que precisamos entender que nós fomos gerados, salvos para frutificar. Aqui no verso B deste versículo 16, diz assim, ó: eu vos nomeei para que vades, para vocês irem, e dê frutos, e o vosso frutos permaneça. Como dar um fruto que o fruto permanece? O Senhor nos chamou para uma grande obra. Precisamos compreender que partiu de Deus, do coração de Deus, escolher a humanidade para ter um relacionamento íntimo dele. Não partiu de mim, não partiu de você. Partir de Deus, fazer a escolha de escolher eu e você para viver um relacionamento com Ele até a eternidade. Se a gente não compreender isso, a gente não vai conseguir frutificar. Frutificar no reino significa produzir frutos.
Significa que você tem que estar ligado a Cristo. Frutificar é sair da zona de conforto. Eita, passo difícil. Deixar os prazeres da carne, as vontades, sua rotina. Eu lembro quando as pessoas me convidavam para ir para a igreja, eu falava assim, não, ainda não estou preparado. Porque eu queria ir para gandaia, eu era muito gandaieira, badaileira, né? Gostava muito de samba, né? Comecei a ir para a gandaia muito cedo, gandaia mesmo, de passar a noite inteira. Ir para casa quando o sol está raiando, quantas vezes na minha vida eu não fiz isso? E eu falava assim, deixa para depois. Porque eu não queria abrir mão dos meus prazeres. Eu não queria abrir mão da minha vontade. Porque aquilo satisfazia a minha carne, mas o meu espírito estava vazio. A minha alma estava sedenta. Eu tinha todo o prazer que você possa imaginar na rua. Mas quando chegava em casa, estava lá o problema, a decepção, uma família destruída, um irmão nas drogas que ficou 25 anos no crack, para quem não conhece meu testemunho, que todos os dias falava que ia me matar. Todos os dias ele tinha um plano, e ele tentava me matar mesmo. Todos os dias Satanás usava a vida dele para falar que ia arrancar minha cabeça. Eu já falei uma outra vez, mas tem muitos irmãos que não estavam, por isso que eu vou falar novamente. Isso não estava preparado para me falar aqui. Meu irmão, ele só foi liberto das drogas o dia que eu entendi que primeiro, aquilo que já foi declarado aqui hoje, né, Jéssica? Que a obra primeiro tinha que ser feita em mim. Depois ia ser por mim. E assim ia ser através de mim. E eu falava assim, eu não tenho que parar de tomar cerveja. Eu não tenho que parar de ir para o samba. Eu não faço nada de errado, eu trabalho, estudo, sou honesta, correta. Por que eu tenho que ser crente? Crente tem que ser ele que usa droga, usa crack, que quer me matar. Eu não. Isso é para quem está perdido nas drogas, eu não estou perdida. Ai, pobre de mim que não sabia de nada. E ainda não sei, estou aprendendo. O dia que eu compreendi, por conta da minha atitude, presta bem atenção, esses dias Deus usou a vida de alguém para ministrar, né, que foi a vida do pastor Zé Luiz, um culto de obreiros, para falar que por conta de uma atitude da gente, assim como Jonas, a família dele podia estar em perigo. Por conta da minha atitude, minha família sofreu 25 anos. Porque eu não me rendia aos pés de Jesus. Eu não entendia que dependia do meu primeiro passo para Jesus fazer a obra na minha família. Eu fiz a minha mãe sofrer com um filho dependente químico em casa, porque eu não queria largar os prazeres da carne. Porque eu não queria largar uma vida de prostituição, de bebedice, de golodice. Me tornei até uma pessoa com obesidade mórbida. Porque eu chegava em casa frustrada, comia e cheguei a 130 quilos. Jesus faz a obra, gente. Mas por que tudo isso eu vivi naquela gula? Porque eu tentava encontrar na comida aquilo que eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. E eu só fui entender, depois que eu aceitei Jesus, que aquilo que eu buscava na comida, eu só ia encontrar em Jesus. Porque Ele preenche o vazio da nossa alma. Não tem prazer maior do que estar na presença de Deus, do que a vontade dEle venha a ser cumprida na minha e na tua vida. Frutificar significa ser cheio do Espírito Santo. Mas Ele também nos chamou para desfrutar. Ele te escolheu, Ele te chamou
mas também Ele te escolheu para desfrutar. Mas para desfrutar, primeiro eu tenho que dar o primeiro passo, amar primeiro, correr atrás e fazer o id. Aí você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Neste momento que Jesus está falando, nesse sermão com os seus discípulos, podemos entender que Jesus estava lembrando a eles o momento que Ele mesmo havia separado a cada um deles. Porque naquela época era comum que as pessoas escolhessem os mestres que eles queriam seguir. Era assim que funcionava. Então eu escolhia fulano A para seguir a ele. Eu escolhia o mestre B para seguir a ele. E Jesus queria ensinar isso àqueles discípulos. Que Ele é que havia escolhido, separado eles. Cada um de vocês aqui. Tem o poder da decisão, se vocês querem apenas ser crentes. De vir na cadeira, sentar, ouvir a palavra, não é pecado. Mas você pode escolher ser um discípulo. Escolher não, decidir ser um discípulo. Porque Ele chamou todos nós para essa obra, cada um na sua particularidade. Em 2005, eu saí de dentro de um ministério, porque eu não compreendi que Deus estava usando a vida do meu pastor na época, para me dar um ensinamento, e eu achei que ele estava errado. E eu louvo a Deus, porque Ele me chamou a atenção. Ele falou para mim que eu não era digna de estar dentro da casa dele. E realmente eu não era. Só que eu não entendi. Eu não ouvi aquilo como sendo uma direção de Deus. Eu achei que fosse carnal da parte dele. Hoje eu compreendo que ele estava sendo ponte de Deus na minha vida, porque aquilo qual ele ministrou a minha vida hoje, e eu não entendi, hoje eu sofro sequelas das consequências das decisões erradas que eu tomei naquele ano. Deus me perdoou, mas as consequências da minha decisão na época, de ter virado as costas e falado assim, nunca mais eu piso nessa igreja, me trouxe sequelas imensas. Jesus já me perdoou desse meu pecado? Sim, porque eu me arrependi. Eu tenho convicção disso, que Ele me perdoou. Mas a consequência dela, tenho vivido ela. E quando nesse momento que eu virei as costas para o homem de Deus, e não entendi que Jesus estava apenas me ensinando, eu deixei de dar frutos, eu deixei de fazer o id, deixei de proclamar o Evangelho de Cristo, de levar um abraço, um conforto aos irmãos que precisavam. E passou muitos anos para me voltar, foi uma história muito longa. E foi através de um convite, quando eu cheguei na porta, Deus usou a pessoa que estava na porta com um abraço para curar a minha alma. E foi usando o abraço da pastora Carla na época, foi usando o abraço da evangelista Grazi, e foi usando o abraço da Roberta, e foi usando o abraço da Ivone, e foi usando o abraço da pastora Simone, e foi usando o abraço de tantas irmãs que foram um canal de bênção na minha vida. Não despreze aquele irmão que está na porta. Não ache, se o seu ministério, a sua chamada for ficar na porta, a pastora esses dias falou sobre isso, é através do teu abraço, da tua recepção, que Deus vai curar uma alma que entrar. Porque naquele momento que ela me deu um abraço, a evangelista me deu um abraço, eu senti tanto amor de Deus, que eu nunca mais quis largar esse amor. E através daquele abraço, hoje Deus me usa no abraço. Está entendendo o que é frutificar? Primeiro eu dou para depois receber.
Às vezes você fala assim, eu não tenho, eu não sei orar, eu não sei pegar o microfone, eu não sei falar. Eu também não, irmão. Mas dê liberdade para o Espírito Santo te usar da maneira que você é. Porque é Ele que molda, Ele é oleiro. E moldar dói. Já foi falado aqui hoje, passe pelo processo para viver o propósito. Aceite o processo para viver o propósito. Quando um homem e uma mulher de Deus te chamar a atenção, feche os seus olhos. Eleva seus pensamentos a Deus. Não deixe descer nenhuma raiz de amargura para o teu coração e pense que ela está sendo instrumento de Deus para te ensinar algo. Ainda que você não compreenda na hora, mas peça para o Espírito Santo testificar ao teu coração aquilo que Ele está passando naquele momento para você, aquela mensagem que Ele está querendo transmitir, para que você não se perca na caminhada, para que na trilha da vida você não fique perdido na floresta. Ser um discípulo de Jesus é seguir Ele integral. 24 horas. É ter o mesmo comportamento aqui e lá fora. E esses dias Jesus me puxou muito a orelha diante de alguns comportamentos errados que eu tive. Algumas escorregadas que eu tive, sim. A minha maneira de ser tem que ser de dentro para fora. Não pode ser superficial. As pessoas não podem ver Deus na minha vida só quando eu estou com o microfone. E Jesus usou na ministração da roda, domingo, e foi me dando um direcionamento de algo que eu havia feito errado, que eu preciso ir lá atrás e consertar um erro, uma atitude, um sentimento faccioso de vingança. Na roda foi ministrado sobre a nossa vida, sobre a passagem que Eliseu ora ao Senhor, para Ele abrir a visão dele. Ai, como eu vivi essa palavra, fiquei domingo durante o culto todo. Deus abriu a minha visão para que eu enxergasse todos os meus erros daquela semana. Eu havia ido numa loja, eu já estou encerrando, e uma pessoa foi bem rude comigo. Eu não havia feito nada para ela, eu só não concordei, porque na hora que eu fui passar no caixa, o valor não estava igual, e é direito do consumidor que ele reclame sobre isso. E eu fui falar, não vou levar a peça, porque lá está um tal valor, e aqui está dando outro, então eu não quero mais a peça. E a pessoa ficou com raiva da minha atitude. E eu tinha ficado com mais raiva ainda com a atitude dela comigo. Porque eu pedi as coisas para ela, eu pedi a sacolinha, e ela sendo rude comigo. E foi entrando algo dentro do meu coração, eu falei assim, não, eu não mereço ser tratada assim. Eu falei, eu não vou discutir com ela. Fui lá no atendimento do cliente, falei, eu quero falar com o responsável aqui. E eu reclamei da moça. Eu falei assim, ainda que eu tivesse vindo aqui, pedir um prato de comida, uma doação, eu não merecia ser maltratada, ainda mais como cliente. Eu não tenho que passar por isso e eu não preciso passar por isso. E virei as costas. Mas durante o culto, no domingo, através da palavra que foi ministrada aqui, a palavra lançada, o Senhor falou assim para mim, você tinha que passar por isso. Porque você é a parte sarada. Você teve a oportunidade durante mais de um ano e 3 meses. Eu arranquei as raízes podres que estavam em você. Eu chorei muito aqui domingo, porque o Senhor foi ministrando ao meu coração e me mostrando os meus erros daquela semana. Então você tinha que passar por aquilo, porque no momento que ela foi rude com você, você é o vaso, eu sou o oleiro. Eu te enchi das coisas do céu. Então você tinha que ter transbordado sobre ela o meu amor. Não ter feito uma reclamação dela lá no atendimento ao cliente.
E eu vou ter que ir lá, porque o Espírito Santo já falou para mim, procurar aquela moça, pedir perdão e honrar ela publicamente, porque é isso que a palavra diz. Eu vou ter que ir lá no atendimento ao cliente e falar, sabe aquela queixa que eu fiz contra a caixa tal? Então, eu quero retirar, porque quem errou fui eu, porque eu tinha que ter transbordado o meu amor, porque é assim que Jesus me ensinou. Não há mais tempo de nos perdermos na caminhada. Não olhe para o seu eu, o seu ego. Não olhe para a tua razão. A tua razão vai te fazer pecar. Eu estava na minha razão? Sim, como consumidora? Estava. Só que a minha razão me fez pecar. Queira viver a razão de Cristo. A transformação de Cristo. Para que você dê frutos. E frutos que permaneçam, porque as pessoas quando estiverem ao teu lado, vão querer conhecer este Jesus que transformou a sua vida. E quando as pessoas estiverem ao seu lado, eles vão ser atraídos pela presença do Espírito Santo que há em você, que há dentro de você e transborda, porque o teu vaso está cheio. Deixa Jesus te limpar, se coloque em pé, igreja. O Senhor me deu hoje uma frase, e o Senhor fala comigo através das frases, usou a vida de uma irmã para me enviar isso. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com a escolha. Escravo é comprado por causa da sua mão de obra, né? Se você for ver toda pessoa que foi escravizada, seja ele no trabalho infantil, seja, primeiro a pessoa, né, olha, procura as pessoas mais fortes. Eu falo isso porque eu já trabalhei muito em cozinha industrial, e quando chegava alguém para fazer uma avaliação, minha chefe olhava para mim e falava assim, isso é quando eu não tinha Jesus, tá, gente? Olhava para mim e falava assim, e aí, Cris, o que você acha? Eu falei, não é da pegada, não. Eu olhava a pessoa e já julgava, porque cozinha industrial tem que ser pessoas ágil, né? E eu olhava a pessoa e falava assim, não, nem perca seu tempo. E minha chefe nem entrevistava a pessoa. Olha a obra, gente, maligna que existia na minha vida. Mas o amigo, que é Jesus, é por causa do grande amor de Deus que Ele te comprou a preço de sangue naquela cruz. Você não é escravo. Você é filho. Você é herdeiro. Você é cordeiro deste trono. Você foi formado, forjada, tratada para dar frutos. E frutos permanentes. Agora é tempo de avançar. É tempo de ir, de andar. Não é mais tempo de retroceder. A pastora vai louvar. Pode louvar, pastora. E eu gostaria que você, no momento que ela estivesse louvando, fechasse os seus olhos. Aleluia. Bendito é o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar. Bendito é o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Volta, Glória, glória a Deus. Vai dando glória aí. Deus do impossível. Dá aleluia, porque quando você dá glória, Aleluia. quando você dá aleluia, a graça de Deus se manifesta entre nós. Aleluia. Pode um pouquinho mais para frente. Aleluia, Bendito Jesus. é o teu nome, Espírito Santo. Isso, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão,
mas o Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nessa hora, Ele sonda o teu coração, conhece o teu problema, Ele é a solução para tua vida, para tua vida. Você crê nisso nessa noite? O crente que ora tem a vitória em suas mãos. A oração é o elo que te liga a Jesus, a este trono da glória. Mas não resiste a oração. Sem oração não Deus há como ordena aos seus anjos que batalhem por você. Onde foi que você parou? Muralhas caem por terra. Jesus Cristo tem poder. Ele tem poder para fazer muito mais. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. E Ele faz. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. Ele é Deus, o mesmo Deus que mudou a história do meu irmão. Ele é o Deus que vai mudar a tua história. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Receba já. A decisão é sua. Estenda a Ser sua crente mão. ou ser discípulo. Receba a unção que vem Ele de está Deus. aqui. Ele já derramou. Ele já te Para a curou. tua vida. Ele já te salvou. Acalma o coração, te enche de poder, renova o teu Toma viver, posse, irmão, da tua e dá vitória. paz à tua Você vida. já é capacitado E porque faz Ele um te amou vencedor, primeiro. muito mais que vencedor. Você não é um derrotado. Ele Derrotado é o Satanás Deus que dos está no inferno. Aleluia. Oh, aleluia. Você é um vencedor. Aleluia. Você é precioso Deus dos demais. impossíveis, faz o vento se Transborda na vida de acalmar. alguém. Ele é o quarto homem. Seja um vaso transbordante lá na tua casa. Se tiver que voltar, volte. Peça perdão se necessário for. Não é vergonha, não. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória. Se tiver que se lançar, se lance. Receba já. Receba a vida do Senhor na vida de vocês. Receba a presença. Receba a graça. Receba os frutos do Espírito. Receba, 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 mas transborde em alguém. Aleluia, Deus. E a vitória hoje te dá. Oh, Riamanai. Receba já. Aleluia. Eu quero agradecer, louva ao Senhor com as palmas. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e dizer que Jesus é bom e Ele é o Deus que não mente, amém?